Hoje a produção do A Caminho do Sol é da Sheila Magalhães. Tem que falar, não pode. Mas vamos para o nosso Boa Noite Esticado de hoje. Uma conversinha sem você esquentar a cabeça. Não é para isso. O objetivo não é isso. Se você esquenta, o problema é seu. Nós temos, segundo os estudiosos de hoje da ciência oficial, duas inteligências. Uma inteligência racional e uma inteligência emocional. Eu me atrevo a dizer que nós não temos inteligência racional coisíssima nenhuma. Se a gente tivesse, a gente não perderia a esportiva, não teria aquele desejo aquele ódio dentro da gente, aquela coisa horrorosa. Né? Inteligência emocional não provoca isso. E a inteligência racional não provoca isso. A racional é lógico. O lógico destrói tudo enquanto é coisa que faz mal pra gente. Só isso. Mas quando você passa a ser um ser mais racional que a maioria, ou menos racional, porque racional não há nem que falar ainda, né? Você passa a ser enquadrado como frio e calculista, pelos que vivem das emoções do dia a dia. Não tem jeito, né? As pessoas dizem, esse cara é muito frio, né? Vê o outro morrendo ali, nem chora, nem nada. Não, peraí. Só porque a maioria chora, aí você tem que chorar também, ou não, né? Ou então você tem que tomar as atitudes que a sociedade quer para você todo, e tem que ser daquele jeito, não adianta. Nós estamos vivendo em outro lugar. Reunir uma comunidade de gente parecida com você para morar numa ilha. Mas a outra é uma parte da sociedade, fica num grupinho pequeno, ao invés de você progredir, você regride, como já aconteceu no passado aí, com a civilização nossa. Por exemplo, você pega os restos da Atlântida que ficaram no planeta, tanto que se você for estudar na língua deles, e não no português, ou no inglês, ou no espanhol, né? Os índios da América, você vai ter uma grata surpresa. Você vai perceber, que o pessoal que vai não acredita, acha que os missionários católicos e anglicanos, e sei lá o que, americanos e portugueses, espanhóis, ensinaram aquilo para os índios. Não, quando eles chegaram aqui, os índios já sabiam. A tradição do dilúvio, por exemplo, já estava entre os índios. Né? Estava entre eles. Quer dizer que o negócio é muito anterior à vinda do homem branco aqui para a América. Né? O que é o índio americano, afinal? O índio americano, porque a América é aquilo que escapou do dilúvio, porque nós tivemos na Atlântida, em épocas passadas, né? Eu estou falando de uma distância tão grande que agora alguns já estão aceitando. A maioria nem aceitava. As próprias escolas iniciáticas ensinavam datas menores para não assustar as pessoas, né? Mas hoje parece que já estão aceitando porque já estão aí com a ideia de que o primeiro homo, sei lá o que, sapiens, não sei o que mais, existiu aqui há 3 milhões de anos atrás, e sei lá, né? Já acharam aí uma ossada, né? E ela está sendo estudada já há muito tempo, é uma verdadeira bomba, segundo os cientistas, porque muda tudo na história, nas origens do ser humano aqui na Terra. A gente que conhece por outra fonte, por outro lado, né, sabe que é mais lógico aceitar o outro lado nosso do que o lado do pessoal que está pesquisando. O dia que descobrir a verdade, a gente passa a aceitar o lado deles. E um lado que será bem melhor, porque afinal de contas, né, é um lado científico, aí vem com nomes bonitinhos, com tudo discriminadinho, né, com a história, a classificação direitinho, né? Com nomes mais bonitos, como querem a paleontologia, a antropologia e outras ciências aí que estudam coisas do ano passado. A cosmologia, né? Mas, por enquanto, são chutes incríveis também. Não quer dizer que a metafísica, por exemplo, tem uma ideia absoluta, ou digamos assim, verdadeiramente absoluta de tudo. Não tem nada absoluto, não tem metafísica nem coisíssima nenhuma. Né? Mas a Atlântida teve, pela tradição esotérica, 4 afundamentos. Esses afundamentos se deram, o primeiro deles, segundo nos narra a teosofia, 1 milhão de anos atrás. Este 1 milhão de anos atrás corresponde justamente ao início, segundo Helena Petrovna Blavatsky, do surgimento da raça ariana no planeta, porque a Terra passou a apontar, né, a sua elíptica em direção à constelação de Áries, que já existia lá em cima, estava lá no céu, e a partir daí surgiu a raça ariana na face da Terra. Né? Sem que a gente esteja aqui a sugerir que a astrologia é um negócio muito verdadeiro, que é desse jeito ou não.
Histologia é algo muito verdadeiro, mas a maioria não sabe nem estudar. Então, a raça ariana então surgiu, mas quando uma raça surge, ela surge como uma árvore que é plantada. Ela é plantada, ela germina, a sementinha plantada, ela germina, ela nasce, né, cresce, chega até um ponto de maturação, onde dá os seus frutos, e entra em período de decadência, morte, né? E transformando-se depois, hoje, segundo os ambientalistas, em abiótico ou adubo, porque vem em seguida. Não é nem uma morte, mas seria melhor uma transformação, como que é o Lavoisier. Ora, então, o primeiro grande afundamento da Atlântida teria se dado há 1 milhão de anos atrás, o pior deles, né? E envolvendo terras, inclusive aqui da região do Brasil, da América, de uma forma geral. Essas terras ficaram afundadas lá durante um tempão, né? E, sei lá se 500 mil anos debaixo do oceano, né? E depois elas brotaram de novo e surgiu então o continente americano. Mas aí ninguém sabia desse continente, porque ele brotou de um outro lado, onde não havia como vir aqui, né? Não tinha um aparelho voador, não existia um navio suficientemente bom para vir aqui, para constatar a existência da América. Mas, na tradição oriental, os orientais já diziam: não, existe um continente lá, e isso era ensinado lá no Oriente, que é chamado de Iracema, né? Quer dizer, isso aí era ensinado, inclusive, em Portugal, em escolas esotéricas. Dom Henrique de Sagres, que era um tremendo de um esotérico, sabia disso muito bem. E toda a escola dele, ele ensinava isso para o pessoal, porque ele foi frequentador da escola dos Marises, dos Avis, angariou esse conhecimento por lá, conheceu muita coisa em linha direta com o Oriente também, em escolas esotéricas, né? Dom Henrique sabia disso. Então, essas escolas aqui, essas escolas de lá, ensinavam que havia um continente guardado. E esse continente nada mais é, então, que o que sobrou da Atlântida na época, né? Com gente que estava por aqui. Então, esse pessoal que sobrou, que retrocedeu para viver sozinho, né? E deu no que deu, quer dizer, se transformaram em selvagens, só para você ter uma ideia. E pensar que esotericamente não é nada disso que acontece no dia a dia conosco, né? Pois é, onde há mais bandidos, de acordo com a lei do karma, haverá mais santos, né, em momentos posteriores, o que desequilibra a lei do karma. Deus nos livre aqui no Brasil se a gente tivesse, por exemplo, no meio dessa inconsciência toda que há entre nós, né? Se a gente tivesse aqui, por exemplo, santos, absolutamente santos por todos os lados, né? Que maravilha que seria, né? A gente eliminaria até o polo negativo, quer dizer, o polo do mal, mas aquele que pensa desse jeito está enganado. Lamento dizer, porque o oculto Provali ensina diferente. A lei do karma é uma lei racional, ela não obedece o emocional humano, não adianta, não é assim. Se você desequilibra muito de um lado com uma santidade extraordinária, você provoca uma demonicidade enorme do outro lado em momentos posteriores, sabe-se lá quanto tempo depois? 50 anos, 100, 200, 500, 800 anos, né? O karma às vezes bate a porta 1 milhão de anos depois, 2 milhões, 5 milhões, mas quando tem que bater, bate e está acabado. A gente fala essas coisas aqui já há bastante tempo. Uma vez até nos perguntaram se a gente não tem receio de contar coisas que antigamente eram proibidas de contar. A ordem é abrir, mesmo porque ou vai ou racha. Não é como antigamente, que certos juramentos eram feitos em escolas iniciáticas e que não se podia dizer essas coisas sob pena de prejudicar a humanidade. Mais prejudicada que a humanidade está agora não é possível, né? Mais inconsciente do que a humanidade está nesse exato momento, é impossível. A gente vê gente aí de uma qualidade de estudo muito boa e que de repente fala: não aguento mais uma cidade como São Paulo, como qualquer cidade por aí, eu vou morar no meio do mato, né? E muda lá para o interior, interiorzão de Goiás, Mato Grosso, vai para lá. Leva a mulher, a família, ele é engenheiro, a mulher é professora e tal, mas dali a pouquinho os filhos, né, chegam em idade escolar. E ele vai descobrir que ele não vai poder dar aquilo que o filho precisa. Daqui a pouquinho,
Ele morre com o diploma de engenheiro dele, tudo, ele não vai poder ensinar engenharia para o menino dele, ou para a menina, né? O mesmo acontecendo com a mulher que é professora, por exemplo, de filosofia, né? Ela não vai conseguir ensinar filosofia para aquela criança que está lá. Aquela criança, com o passar do tempo, vai virar mesmo uma caipira. Como nós estamos falando aqui, com relação aos índios americanos que se interiorizaram no meio do mato aí, né? Mas ficou uma tradição dentre eles, que houve manifestações avatáricas dentre os próprios índios, que não pense você que índio era burro, é que a gente estuda índio como burro, porque não conhece a língua deles, né? Quando você for estudar os índios guaranis, por exemplo, né, você vai ver que no meio deles havia uma espécie de maçonaria espetacular, uma ordem secreta que sabia das coisas. Há histórias incríveis. Por exemplo, tem um livro chamado O Clã Perdido dos Incas, um livro de bolso, por sinal. Até o nome na capa está errado, porque eu li o baratinho, né? Era para todo mundo comprar. Está escrito A Clã, na verdade é o clã, onde se conta a história dos Incas, né? E esses Incas, Mama Ocllo e Inca Taita, vamos dizer assim, eram aquilo que a gente conhece na eubiose como gêmeos espirituais peregrinando pelo mundo inteiro e ensinando coisas que as pessoas precisam saber, mas que estão ligadas às escolas iniciáticas, e ela ensinando coisas mais convencionais, como higiene doméstica, nutrição, essas coisas aí que, por serem seres avançados em relação à Terra, estão assim alguns milhões de anos à frente de todo mundo, esses seres têm por obrigação peregrinar, e são os eternos Adão e Eva aqui no planeta, né? Estão sempre indo e voltando, indo e voltando. Estiveram no Tibete, quando houve um grande erro lá, de parte, digamos que seja um erro, sei lá se pode falar erro, evolução humana, sociedade, não só humana, até dos deuses também, sociedade de erro em erro, falha em falha, né? Isso não tem importância nenhuma, falha em si. Não tem importância nenhuma a vida e a morte, não é como o pessoal imagina, né? Há coisas que, evidentemente, não podem ser desveladas antes da hora. Houve na história, por exemplo, das ordens secretas, pessoas que desvelaram antes da hora e que morreram, né? E aquilo que foi desvelado simplesmente desapareceu, como um livro, né, de uma princesa que o escreveu, e no dia do lançamento do livro, lá em Paris, no castelo dela e tal, ela foi a única que morreu envenenada com marisco, sei lá, ostra, né? Que a festa foi regada a ostra. A única que comeu uma ostra envenenada ou estragada, né? Eu não sei se ainda hoje tem gente que pensa assim, estão dizendo coisas que não poderia dizer. Não, hoje a ordem vinda direta do Supremo Arquiteto é abrir. Quem não estiver pensando assim está errado, né? E vai conseguir karma pesado para si mesmo, inclusive, né? A ordem, hoje, do Supremo Arquiteto do Universo é abrir. Quem está agindo ao contrário ou acha que está errado, está arrumando karma negativo. Essa é a verdade. Eu estou falando isso com um índice de certeza muito grande, né? Se não quer acreditar, não acredita, faça o que quiser. Mas como eu estava dizendo, às vezes você retrocede para o local onde você busca tranquilidade, como se isso fosse possível. E isso não existe, né? É como uma pessoa que pensa que vai aposentar e vai ficar a vida inteira no dolce far niente, né? Sem fazer nada. Isso não existe. Logo uma doença o ataca, alguma coisa acontece. O ser humano é feito para se movimentar, porque toda a vida é movimento. Vida é movimento. Você vê isso no ar. Você tem as áreas ciclonais e anticiclonais de vento, né? Em que os ventos quentes sobem, os frios vão ocupar o lugar dos quentes. Isso provoca o quê? A movimentação dos ventos na atmosfera. Senão o ar apodrece. Tem que ter um índice de movimento no ar que a gente não conhece. E o fato de a gente não conhecer, a gente não sabe como movimentar direito o ar. Quando está tudo parado, não dá uma poluição horrível, dá uma inversão térmica em São Paulo, você não fica com os olhos ardendo? Então, se a prefeitura tivesse aqui um ventilador gigante, ela ligaria, subiria até perto da estratosfera, ela ligaria esse ventilador para soprar de cima para baixo, para espalhar a poluição que nós provocamos aqui, né? Que ficar rezando para Santo Expedito, coitado, não vai fazer isso de jeito nenhum, né? Espalhar a poluição que nós provocamos aqui, que a nossa inconsciência e insanidade não, porque
inconsciência mesmo, infantilidade provoca, né? Então, esses afundamentos da Atlântida provocaram algo interessante. Isso aqui eu não tinha contado desse jeito ainda para vocês. O continente americano todinho foi para baixo, afundou, né? E depois que afundou, houve um período, depois ele subiu, aí eu não sei a data exata, talvez uns 400 mil anos depois, sei lá, porque o primeiro afundamento foi em 1 milhão de anos atrás. O segundo afundamento em 750 mil anos, né? O terceiro 250 mil anos, e o último é aquele que o Platão narra, que seria a ilha de Poseidones, que afundou também há 10 mil anos atrás, e que havia ainda os restos de uns gigantes, né? Que a gente acredita tenham sido restos lemurianos, né? Mas não idênticos aos lemurianos lá de trás, né? De antes dos Atlantes, né? E lemurianos esses que, devido à sua extraordinária força física, parecia um edifício andando, né? Um edifício aí de 30 andares andando pela rua, imagina o tamanho, né? Eram com que dinossauros enormes andando em duas patas, né? E eles obedeciam aos senhores que nos constroem aqui, vamos dizer, os Kumaras, seus auxiliares. E dizem que bem mais próximo de nós, senão elas já estariam destruídas também, não resistiriam há tanto tempo, né? Os restos de gigantes, já com um mental incipiente, mas ainda uma alma grupo, portanto, mais emocionais que mentais, porque nós também somos mais emocionais que mentais, que você quer, né? E eles obedeciam cegamente àqueles que eram os racionais superiores na Terra, diria o Manuel Jacinto Coelho. E então, esses racionais superiores aqui diziam para eles: vamos fazer um negócio aqui, uma construção. Pega as pedras lá. E tinha um processo, inclusive tinha um líquido aqui na Terra, que hoje está escondido, porque se ele viesse para cá, você imagina que nós faríamos com ele, né? Em que uma pedra enorme, você jogava uma gotinha daquilo, ela ficava parecendo uma gelatina. Você podia cortar ela do jeito que você quisesse. E uma vez, aqui no estado de Minas mesmo, uma pessoa penetrou por uma caverna lá dentro, né? Pessoa destemida, porque não é fácil você entrar nesses locais aí, e conseguiu sair num estranho lugar, né? Em que teve contato lá com um líquido, né? Muito estranho, e resolveu botar um pouquinho lá num recipiente que suportasse o que não mantivesse reação com o próprio líquido. E quando saiu da caverna, um estranho sono tomou conta da pessoa. E essa pessoa, então, colocou o livrinho, o vidrinho, bem do lado, assim, para que não quebrasse, tal, não houvesse... E encostou-se numa pedra, né? E adormeceu. Não suportou a força do sono. E quando acordou, o vidrinho tinha se quebrado, o líquido tinha escorrido sobre a pedra, e a pedra tinha se transformado numa verdadeira gelatina. E ela percebeu que com um canivete ela podia cortar pedaços daquela pedra. Quer dizer, que líquido é esse, né? Evidentemente que é uma coisa de tecnologia superior à nossa e que está aqui mesmo na Terra. Já existiu na face da Terra e está escondido hoje, né? Na face da Terra já tivemos coisas tão interessantes que, se falar, ninguém acredita, né? Depois foi interiorizado, algo parecido com o que está no livro do Dr. Cristóvão Buarque, Os Deuses Subterrâneos, né? É só você ler. Cristóvão Buarque é o ministro da Educação, viu? E você deve encontrar em livrarias até hoje. Leia lá esse livro que eles chamam de ficção, né? Dedica, inclusive, ao Mário Quintana, ainda faz uma brincadeira com o Mário Quintana. O Mário Quintana que conversa com eles, com esses seres escondidos lá embaixo. Então, a América ficou guardada. Essa América guardada, né, é chamada de Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. Ou por outra, Iracema, a Virgem, que ficou esperando para ser usada, né, pelos brancos que aqui chegaram. Daí os grandes descobrimentos. Ou por outra, a continente americano, ele ficou guardado um tempo para a eclosão aqui da sexta e da sétima sub-raças da quinta raça. Já que estamos ainda na quinta raça, a raça teutônica ou germânica, né? Que teve a sua eclosão em certa região da Europa, mais ou menos envolvendo ali os alemães, os poloneses, os austríacos, etc. Daí era chamar-se teutônica ou germânica, né? E nós não estamos ainda na sexta sub-raça de jeito nenhum. Vai ser uma sub-raça bem melhor,
Mas mesmo assim ainda seremos psicomentalmente infantis nessa sub-raça, mas já bem melhores do que somos agora, né? E isso vai acontecer quando? Não sei, falta tempo demais. Falta um tempo incrivelmente longo. Mas tem sociedades hoje já trabalhando nesse sentido, para fazer com que, quem sabe, haja até um aceleramento, né? Uma aceleração desse processo aí, nesse processo de vinda das raças, das sub-raças bimânica e atabimânica, ou bimânica como uma espécie de sexto sentido já mais avançado, e atabimânica como um sétimo sentido, já uns sinais de um sétimo sentido. Mas, contudo, não estaremos prontos de jeito nenhum. Nós não estaremos prontos e acabados. Por um ser humano estar pronto e acabado, demanda ainda um tempo extraordinariamente grande, né? Então, essa história do indivíduo retroceder e voltar ir para o mato, né? Porque lá eu tenho tranquilidade, tenho paz, eu tenho sossego, isso é uma maneira errada de pensar. Eu tenho amigos, por exemplo, que foram para o Mato Grosso, levaram 2 filhos pequenos, uma mulher, 2 filhos pequenos e tal, estavam vivendo muito bem. Quando chegou a hora de escola para as crianças, eu acho que não temos que voltar para São Paulo, estamos aqui. Outros voltaram para Minas, outros voltaram para outros lugares. Quer dizer, é uma coisa não pensada, não raciocinada, não racional, né? A história de você querer sossego não existe em momento nenhum. O dia que você passar para o outro lado, você vai ver que nem de lá você tem sossego. Ao contrário, de lá você é enviado de volta, principalmente se você for consciente do que você é, do que você está fazendo aqui, sobre a necessidade de você ajudar numa obra maior, chamada Obra do Eterno na Terra, e você acaba voltando. E você tem que estar completamente desassossegado o tempo todo, sem esquentar a cabeça. É o que a gente diz aqui sempre. Não adianta eu ficar aqui falando com você ficar esquentando a cabeça do outro lado. Ah, meu Deus, está destruindo minha crença. Está fazendo isso, está fazendo aquilo. Não é nada. O objetivo não é nada disso, né? Não é nada disso. Mas o ser humano, como ele é hoje em dia, a maioria de nós não está pronta para essas coisas ainda. Mas tem que estar. Então a gente vai falando. Aquele que maneira de ser já bate um pouquinho com isso que a gente fala. Bem, se não bate, o que você vai fazer, né? Filosofia é um instrumento oferecido à humanidade, mais ou menos, por volta de 2200 a.C., onde consta que o chefão aqui da Terra chamou filho dele, muito querido na época, será por onde anda esse ser aí, se ele existe ainda ou não, porque existe também a morte do outro lado, né? Morte ou transformação do outro lado também. Um ser, por exemplo, que representou o máximo do planeta durante muito tempo, depois de não sei quantos milhões de anos existindo entre nós, ele chegou para o grande chefão geral e disse assim: ofereço-lhe as minhas vestes, ou por outra, minha personalidade, meu caráter e tudo que eu tenho. E se dissolveu no seio da eternidade. Isso é possível, sim, né? Sabendo ele perfeitamente que se dissolvendo no seio da eternidade, ou ele como unidade no seio da multiplicidade, mas que representa também uma unidade, é que nós não entendemos direito, né? Ele estava, na verdade, melhorando essa multiplicidade com as suas experiências extraordinárias, que, na verdade, ele era o rei do mundo entre nós, né? E, com isso, ele também ganha, porque você não perde, na verdade, essa individualidade. Você passa a ser aquele próprio que o gerou lá do outro lado. Você fala, puxa vida, eu estou dentro do seio da minha própria mãe, ou da Físis dos gregos antigos, né? Então chegou uma hora e o chefão pediu para o Orfeu, que é um ser mitológico, né? Que você vai estudá-lo na mitologia grega, não tem prova da sua existência, a não ser que alguém tenha, porque eu também não tenho para fornecer a você. E disse a ele: pô, meu filho, junta os seus Asuras, Agnisatas, Parishades, alguns Jivas aí já conseguimos chegar lá. São as 4 hierarquias já formadas, né? Asuras, os do primeiro dia da criação. Agnisatas, os filhos do Sol, segundo dia da criação. Parishades, filhos do terceiro dia da criação, relacionados à Lua. E Jivas relacionados à Terra, mas já mais velhos, mais conscientes, etc. Então, faz o seguinte: junta essa turma toda aí, que é um pessoal superior na Terra, alguns milhões de anos na frente, tecnologia muito evoluída e tal, ligado a máquinas espaciais, para você ter uma ideia, vá até um determinado local que um dia se chamará Magna Grécia, né? Chega naquele ponto ali, ó,
indicou para eles. Ali está a Dredd preparado, vai ter uma energia muito boa, vibratória, para permitir uma impulsão no trabalho que vocês vão fazer. Vocês vão dar um progresso geral às artes, né? A medicina vai nascer por ali também, com Hipócrates, né? Surgem figuras como Euclides, né? Matemático, né? Surgem figuras como Tales, outro matemático, filósofo, né? Não tinha ainda palavras adequadas para passar para a gente no entendimento de hoje, né? Que ele podia entender, eram mais palavras ligadas às escolas esotéricas da época. Até que chegamos em Aristóteles, esse sim, deixou muita coisa, o seu Liceu durou tanto quanto o Império Romano. Aristóteles, sim, esse aí, um extraordinário escritor, né? Dizem. E você vai lendo, ele tem uma técnica de escrever muito bonita, muito boa, muito clara, mesmo que você possa até não concordar com ele, porque nós estamos aqui para discordar uns dos outros e não concordar. Para discordar inteligentemente. E não dizer assim, não bateu com o livro que eu leio lá, não presta. Não, não é assim. Ou a minha crença é essa, não serve. Não é por aí também. É racional com racional. Emocional não vale, né? Então, o Orfeu foi lá e falou, o máximo que você vai fundar lá é um negócio que, não sei que nome você vai dar, dê o nome aí de filosofia, né? Filo, amigo, sofia, sabedoria, né? E cria aí um processo para você ensiná-los a pensar, seres da Terra. Isso aí deverá se espalhar pelo mundo todo, né? E isso culminou em Aristóteles. De Aristóteles para cá, sim, a filosofia ficou inteligível, só que com um grande defeito, né? A filosofia mostrou-se também cristalizadora de verdades ou dogmas. Ligado? Então ela hoje tem cristalizou tanta coisa que ela não consegue sair mais dessa encrenca que ela arrumou para ela mesma, esse nó, né, que ela deu e atua a si própria. A filosofia não consegue mergulhar na metafísica, ela tem medo, né? Ela não consegue mergulhar na sua própria mãe. Então ela não consegue ir do século VI para trás, né, para buscar mais inspiração na fonte, na physis do Platão. O Aristóteles também, pré-socrático, Sócrates, etc. E devido a isso ela está parada no tempo, no espaço. Nós temos aí os pensadores muito bons atualmente, temos até aqui no Brasil mesmo pensadores muito bons, mas ela está parada no tempo e no espaço porque ela não consegue dar passos atrás, ir lá no passado. Você, inclusive, modificaria todo esse passado da humanidade que está aí, que não chegou para nós em fragmentos, não é nada disso, né? Nós temos livros antiquíssimos orientais, mas é inacessível ao ser do Ocidente, como, por exemplo, o Mahabharata, porque as pessoas não entendem o que está lá, né? Onde já se viu, num determinado momento no Mahabharata, o Vyasa, que escreveu o Mahabharata, diz assim, Ram, no seu prato voador, cada tiro que ele dava, 150 mil de nós aqui morria na hora. Ele estava querendo dizer que Ram, o verdadeiro fundador de Roma, um ser que viajava na época já em discos voadores, né, com uma tecnologia infernal que vem de cima e não daqui da Terra, e que já existia na Atlântida, chamada de Vimanas, né? Eu estou falando aqui da Roma Capura, é a Roma da época, ainda da Atlântida, e não a Roma daqui. Se fosse possível cavar ali onde está Roma, a gente veria um monte de Roma, um em cima da outra, um em cima da outra, um em cima da outra. Se fosse possível cavar também, nós veríamos aqui debaixo do Rio de Janeiro uma cidade chamada Sodoma, né, da Bíblia. É aqui, e não lá longe, como se imagina. E Gomorra, você veria cavando Niterói, só lá fora, dentro do mar, lá para baixo, que é impossível, né, hoje em dia. Você veria Gomorra lá, ou a velha Nistalrã da época dos Atlantes, né? É aqui. Isso aqui é terreno muito velho, Brasil. Tanto que nós somos menos sujeitos a terremotos, etc. Né? As chamadas placas tectônicas já estão muito assentadas no Brasil. São coisas esotéricas. O esoterismo é assim, quer dizer, o que você vai fazer? Vou pegar um livro amanhã e provar para você que a Roma Capura não existiu. Para! Se uma vez pegando um livro do Bernardo Azevedo da Silva Ramos, aliás, na sexta-feira eu ganhei de um irmão da maçonaria, se não me engano, da loja Lord Baden-Powell, onde estive fazendo uma palestra, né, sobre por que a humanidade está tão perdida.
o mundo está tão perdido. E aqui eu queria até agradecer os nossos ouvintes que compareceram lá, altas autoridades maçônicas também estiveram lá, delegados de outras lojas e tal. O venerável Miguel, né, da loja Lorde Baden-Powell, muito gentil, oferecendo inclusive um coquetel ao pessoal. Mas tinha umas 300 pessoas, né, lotou a loja dos nossos ouvintes aqui, que também foram convidados pelo ar. Duvido que alguém não tenha gostado do coquetel também, né? Pode até não ter gostado da palestra, mas o coquetel estava muito bom. E muito gentis, né? E foi uma festa muito boa. Uma honra a gente participar. Mas a gente estava falando justamente isso com os irmãos maçons, né? As coisas elas ficam cristalizadas num determinado tempo. Por exemplo, isso aqui eu não falei lá, né? Quando na França antiga, né? Ainda na baixa Idade Média, não na alta, né? Mais próximo de nós, alguém de uma sociedade que tinha muito mais conhecimento do que a Ordem dos Templários, né, que comandava a Ordem dos Templários ocultamente, chegou e disse: Jacques de Molay, turma aí que tem um tesouro, não só tesouro de conhecimento, né, mas é um tesouro de serviços sociais, né, escola, para quem precisa de escola e outras coisas mais. Isso aí tem que mudar, porque isso é ordem do chefe. E o chefe manda em tudo. Não é uma ordem secreta que manda no mundo. É o chefe. Ele dissolve a ordem, manda tudo para os quintos infernos, a hora que ele quiser. É ele que manda. Se a ordem estiver oferecendo resistência, ela vai também. Não adianta. É ele que manda. Senão seria o rei do mundo, né? Então a ordem dada era a seguinte: precisamos locomover ou fazer a mônada caminhar pelo planeta de norte a sul, de leste a oeste, do oriente para o ocidente, de norte para o sul, né? Para chegar, às vezes, o Brasil como a pata do Avatar e coisa parecida que a gente ouve por aí, tanta gente já falando, né? Ou então a formação de uma dubiedade, de uma dicotomia que deverá acontecer aqui na América do Sul, entre Brasil, brasa, fogo, ouro, né? Sol. Argentina, argentium, prata, bacia do prata, etc. Hatha, yoga, é esse o sentido. Coisa que deveria ter acontecido entre americano e russo, não aconteceu, né? Porque não foi possível ali na Blavatsky trabalhar a cabeça dos americanos, ela fracassou lá e teve que retroceder, né? Mas aqui no Brasil está tudo trabalhado, estou fazendo, não faço esses boa noite esticado aqui, em plena segunda-feira e com tanta audiência como a gente tem constatado por aí. Por que as pessoas ficam ouvindo, né? É porque aqueles seres que estão aqui no Brasil estão marcados para saber dessas coisas. Não é à toa, você não está recebendo isso de graça. Você que está com o rádio ligado na gente, você está marcado para saber dessas coisas. Mesmo que você não entenda muito bem, não tem importância, né? Se eu tivesse um programa de rádio nos Estados Unidos e fosse dar um boa noite esticado desse aqui lá, no primeiro boa noite, 5 minutos depois, né, eu já estaria fora do ar. Que ainda não há lá ambiência para isso. Agora, evidentemente que os Estados Unidos também não pararam no tempo e no espaço. A Rosa Cruz Californiana e outras sociedades acabaram indo para lá ainda, mesmo que agora, há pouco tempo, e estão lá trabalhando a cabeça do americano de uma forma geral, né? E melhorando tudo para que, quem sabe, né, nesse resto de comando americano no planeta inteiro, porque isso vai acontecer com o Brasil futuramente. O Brasil deverá comandar o mundo inteiro, temporal e espiritualmente falando, por exigência da própria evolução. Mas o Brasil terá que comandar tudo com muito amor, com menos violência possível. Como se fosse possível você evitar toda a violência. Aí não tem jeito, né? Nem pela lógica você consegue acabar com a violência e acabar com a guerra. Porque pela lógica, se você vai falar em paz, tem que ter guerra. Não tem outro jeito. Como é que você vai falar em paz sem ter guerra? Como é que você vai falar em guerra sem ter paz, né? Essas coisas ainda existirão no meio de nós durante muito tempo. Até Guerra nas Estrelas nós vamos fazer ainda. Porque falta um tempo imensurável para a gente adquirir, chegar na idade madura, né? Ao chegarmos na idade madura, então, evidentemente que nós não vamos fazer guerra mais por uma questão de lógica. Tudo que faz mal para a gente, para que fazer, né? Apesar que a gente vem fazendo coisa errada, né? Por exemplo, não, eu vou comer só mais uns 4 pastéis, né? E de repente está lá o fígado doendo, né? Eu vou
Vou tomar só mais 2 cachaças, vai? E aquilo te arrebenta tudo da por dentro, né? Vou continuar fumando mais um pouquinho, né? Estou fumando 2 maços por dia. E eu vou fumar só mais uns 5 anos. Talvez seja o suficiente para gerar uma certa condição normal de temperatura e pressão dentro de você, para que uma célula rebelde rompa aquela discricionalidade que há dentro do DNA, aquele planejamento que há dentro do DNA seu, e uma célula rebelde, ela resolve se liberar de você, não aguenta mais você, está de saco cheio com você, ela começa a reproduzir em excesso, fora dos padrões normais do DNA, e pronto, surge um câncer, muitas vezes provocado pela aquela atividade de fumante durante tantos e tantos anos. É você que provoca as suas próprias desgraças. E depois vem chorando, pedindo a Deus para curar você, né? Coisa bem infantil mesmo. Então a gente estava falando aqui da filosofia. Ela foi criada, então, com o objetivo principal de transformar a mente humana. Mas com o advento da ciência, vocês vão perceber isso no próprio estudo da filosofia, com o iluminismo, mas depois a Revolução Industrial, os próprios filósofos da época, vendo aquilo, eles passaram a achar que era panaceia para resolver todos os problemas do mundo. Imaginem, caramba, uma máquina a vapor, que coisa maravilhosa, meu Deus, né? E filósofos extraordinários na época entraram nessa, como se aquilo fosse resolver todos os problemas do mundo. Então a filosofia ela foi se transformando. E já que ela não conseguia continuar só com o nome filosofia, o rótulo filosofia, o que aconteceu? Começou a brotar da própria filosofia outras ciências que hoje estão classificadas como ciências, como psicologia, psicanálise, psiquiatria, sei lá o que é mais aí, né? E hoje nós temos até filosofia clínica, vê se pode. Você pode abrir aí o site na internet e tem lá filosofia clínica. Pessoas que já estão usando a filosofia para curar as outras. Agora já entendendo que a filosofia é um processo de ensinar a pensar e que nos foi passado principalmente pelo grego Aristóteles, né? Quem submete aquilo que está fazendo, está pensando, a lógica do Aristóteles, e a lógica do Aristóteles diz que está certo, vai em frente, né? Mesmo que não esteja certo absolutamente, por certo que estará certo de forma relativa, ou o menos incerto possível, né? E pode ir em frente, porque de outra forma você iria errar mais, né? Você tem que saber por que você está pensando, né? Até que um dia, um processo físico-bioquímico, quem sabe, vai nos ensinar que nós pensamos, manipulamos certos dendritos, axônios e outras coisas que o professor Goffredo ensina no direito quântico, né? E que os cientistas ensinam também na física, na química, na biologia. Você movimenta certas... e faz surgir certos líquidos ainda desconhecidos da ciência, e que são produzidos pelas glândulas endócrinas, e você é o processo bioquímico, sim senhor, ou físico-bioquímico, né? Só que é físico-bioquímico de uma maneira mágica, e não físico-bioquímico de uma maneira só física, só bioquímica. É por isso que a bioquímica precisa se unir à física, porque os físicos estão perdidos, eles não sabem o que fazer com as 200 e tantas partículas subatômicas já descobertas, cada uma tem um tipo de comportamento. Os quarks, por exemplo, parecem loucos, eles fazem o que bem entendem, dá a impressão de um livre-arbítrio extraordinário. Tem partículas subatômicas que parecem chip de computador, que vem aqui, parece que está trazendo vida e energia para transformar em vida a consciência, né? Os neutrinos que saem do Sol. Hoje, com essa ideia que eu até já passei para você aqui de coisa que eu vi em outra dimensão, e pouco importa se amanhã eu vejo uma miragem no deserto de Saara, e essa miragem é a miragem da Mãe de Cristo, né? Nossa Senhora, a Mãe de Cristo. Eu olho para ela, oh meu Deus, minha Senhora, eu estou morrendo de fome, de sede, me salva, né? E aquela miragem vai caminhando, é uma miragem, mas eu não sei, né? Eu estou achando que é realidade. E aquela miragem parece que ela vai seguindo a uma determinada direção e por coincidência me faz sair num oásis e eu salvo a minha vida. Pronto. Eu passo a achar que é um milagre, pouco importa que não seja. Você está percebendo? Se o que eu acho que é verdade é uma miragem, e aquela miragem me faz bem, não tem importância nenhuma, desde que me faça bem.
Eu estou objetivando a coisa prática na vida, né? Então, quando eu digo a você que eu consegui ver no Sol, não um Sol, mas um arcanjo enorme que tem a configuração do arcanjo Micael, né? Mas me parece o Cristo cósmico, como teve gente que ligou para cá falando, mas não, eu não posso acreditar nisso. Mas quem está pedindo para você acreditar nisso? Ninguém, eu estou só dizendo. E me parece que eu tenho o dever de dizer, porque umas 30 e tantas pessoas ligaram para cá, e outros tantos também devem comungar com essa ideia, já viram também. Então, a não ser que a gente interne os 30 e tantos comigo, né? A gente monta uma rádio lá em Franco da Rocha, vamos ser internados no manicômio lá, né? Porque nós vimos essas coisas. Ora, puxa vida, será que São Francisco de Assis também não viu quando ele começou? Irmão Sol, irmã Lua, que ficou apaixonado, né? Pelas coisas cósmicas, né? Mas você vai no microcosmos, é a mesma coisa. Você também fica apaixonado. Né? Partículas que não deveriam existir, existem, que saem do virtual e se tornam reais, né? Isso dá um estado de consciência para quem estuda isso extraordinário, superior a todo mundo na Terra, que não gosta de estudar isso, tem raiva de estudar e não quer nem ver, né? Quer dizer, porque isso aí é muito mental abstrato. Ora, bolas, né? A filosofia é um instrumento oferecido à humanidade, como a gente disse aqui, de muito antes de Cristo, para ensinar a pensar. Agora, aquele tipo de visão que nós tivemos aí, em que o planetário Terra, o Arcanjo Rafael, o globo D onde nós vivemos, né, é uma bola de luz azul, um globo azul que sai de dentro do coração desse planetário, e ele corresponde também ao Cristo terreno, né? O que isso aí muda? Muda tudo, né? Isso aí destrói tudo. Destrói a mim mesmo que estou aqui. Destrói no bom sentido. No bom sentido, eu estou dizendo. Destrói todas as religiões, as filosofias, as ciências aqui implantadas, porque a vida não é o que a gente imagina. A astronomia tem que ser repensada, a astrofísica tem que ser repensada, né? A física nuclear tem que ser repensada. Tudo tem que ser repensado, porque não é como a gente imaginava. É diferente. É uma espécie de magia que nem o aspecto metafísico consegue atingir. Você vai nas escolas iniciáticas, ninguém se atreve a contar coisa que não viu, né? Se alguma pessoa teve uma visão parecida com essa minha, pode contar para todo mundo aí hoje de hoje. É tudo permitido, né? Porque nós estamos passando por momentos cruciais de separação de joio do trigo na terra. E a separação se faz assim, ó. Eu acho que eu estou servindo para alguma coisa, então eu sou trigo. Esse eu acho, né, que vai fazer você ter um índice de certeza ou menos incerteza para você continuar trabalhando pela obra de Deus na face da terra. O que vai querer essa obra de você? Sei lá, mas pode ter certeza que é alguma coisa melhor do que essa vidinha insípida que a maioria de nós vive no planeta. Né? Você só quer bens materiais, carrinho bom, mulher está em casa esperando, a mulher tem que você vai ao banheiro, levanta de manhã, toma café, sai, mata ou morre no trânsito, né? Dá um tiro na cabeça do sujeito ou leva um no focinho, tanto faz, né? Mata ou morre, tanto faz, mas alguma coisa acontece na tua vida para mudar tudo. E vai levando essa vidinha insípida. Não, eu vou mudar para o interior, né? Porque lá é muito melhor, né? Eu vou para... Como é que é o nome dessa terra, não é mesmo? Vou mudar para Oswaldo Cruz, que lá é bem mais calmo, né? Aí chega lá, tem nego puxando fuminho do mesmo jeito, cheirando cocaína, matando, mata todo. Não, eu vou para uma cidade que a Eubiose que montou. Lá deve ser uma beleza, só tem santo e tal. Aí você vai para São Tomé da Dentro, não, tem fuminho lá também. Tem de tudo que você possa pensar. São ondas destrutivas e construtivas. Só entende Melquisedeque, o rei do mundo, aquele que compreende a imprescindibilidade da existência da polaridade em tudo. Né? Melquisedeque, uma face dele é Deus, essa é a face mais forte. A outra face, a sombra dele, é o próprio diabo. Né? Como é que você faz? Você vai matar o rei do mundo? Não. Olha só o que eu estou dizendo aqui, ó. Você vai matar o rei do mundo? Bom, primeiro você não vai conseguir porque ele é imortal, né? Ele que constrói tudo, você é filho dele. Se ele construiu esse mundo desse jeito, ele teve que construir uma espécie de Deus aí para servir de parâmetro para o bem e uma espécie de mal, né, que é parâmetro para o mal, mesmo porque não existe demônio, a figura de algo mal, isso aí é resultante de formas de pensamento negativas ou formas de pensamento violentas e tudo mais, nossas. É um agregado de coisas negativas que faz isso aí.
e que nós teremos que destruir um dia, porque nós que criamos, né? Tudo que o ser humano cria, o ser humano destrói. Tudo que o ser humano, coisa ruim, vamos dizer assim. E tudo que o ser humano constrói de bom, o ser humano mantém, procura manter, tenta manter, né? E assim é a vida. Fazer o quê? O objetivo de tudo isso que a gente diz aqui a você é fazer a sua cabeça trabalhar um pouquinho e não magoar você, ferir você. Deixe de ser bobo se você está com isso na cabeça, né? O objetivo é fazer você raciocinar um pouco e que isso ajude a você. Se você está achando que o que eu estou dizendo aqui são grandes verdades, não, são mentiras mesmo, mas mentiras melhores, porque não há verdades de acesso ao ser humano definitivas. Não pode haver nenhuma sequer. Por uma questão de lógica, isso aqui é muito difícil de entender, uma só verdade definitiva, lógica, ela destrói todas as verdades relativas que existem. E você passa a viver em função daquela verdade absoluta que existe aí. Os homens, antes do surgimento da filosofia, eles viviam no aspecto religioso, né? Esse aspecto religioso ele emitia a seguinte ideia: o homem vive em função de Deus. Tanto que nós temos aí, você pega, por exemplo, o livro dos 10 Mandamentos, né? Aparece Moisés recebendo as tábuas da lei de quem? De Deus, né? Era só divindade comandando a gente aqui. Tanto que eu mesmo não disse que as pirâmides do Egito foram construídas, né, sob a ação de seres superiores que pediram aos lemurianos, restos lemurianos da Terra, que carregassem aquelas pedras lá de 100 toneladas, né, 100 mil quilos, né, e fosse colocando uma em cima da outra segundo a engenharia que eles ensinaram. Então, não é a mesma coisa, não. Quem está dizendo é a mesma coisa. Esses seres que fizeram isso, que pediram, né, aos lemurianos para fazer isso aí, construir a pirâmide de Quéops, principalmente, né, é o mesmo que acontece com muitos de nós ainda. Nós não estamos preparados para coisas mais evoluídas, mais avançadas. E nós preferimos nos apegar a um Deus que nos dá tudo, premia a gente com o céu. Mas cadê o que foi premiado com o céu? Me dê o nome de um só. Cadê aquele que você pode até ser curado dentro de uma igreja, como eu já vi muitos aí. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Você pega, por exemplo, dentro de igrejas cristãs, isso acontece muito, né? Dão-se as mãos e as formas de pensamento ali dentro são tão concentradas que tem uma força extraordinária. Essa força extraordinária, o que ela faz? Ela promove verdadeiros milagres. Os atlantes antigos conseguiam tal poder de concentração que eles juntavam 7 atlantes, um mínimo de 7, por exemplo, né? Davam as mãos, mentalizavam um globo azul, e aquele globo saía viajando e eles dentro do globo andando pelo espaço. Futuramente, os deuses ensinaram para eles a como, né, botar um motorzinho naquele globo azul, usar um tipo de material que seria muito superior ao titânio, uma liga de oricalque, né? E eles acabaram também aprendendo a fabricar aquela engenhoca toda que hoje a gente chama de disco voador, né? Agora, isso foi passado direto aos atlantes, mas os atlantes não tinham ainda estrutura para entender tudo isso, porque eles não tinham olfato. Quem não tem olfato vive dentro de um chiqueiro e sabe que o menor princípio de higiene. Só a raça ariana já aprendeu a ter esse princípio de higiene, né? Porque já ganhou olfato, né? E ganhando olfato, a gente já tem uma noção, né, de que não devemos viver em ambientes sujos, que tem ali bactérias, tem isso, tem aquilo, etc. Para a gente poder levar uma vida mais sadia, né? Eu acho que isso aqui já dá para você pensar um pouquinho, né, naquilo que a gente está pretendendo, naquele caminho que a gente está pretendendo levar o seu pensamento aqui. Nós nos dividimos em estado de consciência diferentes. Até no estudo de direito, por exemplo, tem uns aspectos interessantes sobre a primeira norma jurídica. Ela surgiu da intuição de alguém, né? Ora, se ela surgiu da intuição de alguém e o próprio direito acha que todo mundo deve ser considerado igual perante a lei, aí já tem uma contradição enorme. Se só um teve essa intuição, esse um deve ser melhor que os outros, né? Deus passou essa norma jurídica só para um. Ora, mas que diabo? Então esse Deus já não é honesto, esse Deus não é correto aí, ó. Ele fez a gente desigual, ó. Tá percebendo ou não?
Isso aí não bate contra as religiões e muitas vezes até contra crenças filosóficas, né? Mas na verdade é assim mesmo. O que nós não sabemos é que na metafísica que a coisa está mais esclarecida. Nós somos desiguais em aparência e iguais em essência. Aí sim, aí dá para entender um pouquinho melhor. E nós estamos crescendo e frequentando escolas ou salas de aula diferenciadas umas das outras. Então, por exemplo, nós estamos agora numa escola, numa determinada escola, vamos supor que eu esteja estudando matemática, né? Mas lá para trás, se eu fosse mais novo, eu não poderia estar nessa escola estudando cálculo 1, 2 e tal coisa de faculdade. Eu tenho que estudar o quê? Ele gosta de doce, e número 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C, D, é coisa do primeiro grau, primeiro ano, né? Então chega um momento que você tem que estudar coisa de universidade, de pós-graduação, de coisa de doutorado, coisa parecida, mas até então não é possível. Então, não dá para você falar mesmo, usar a mesma linguagem com todos. Daí a existência dessas chamadas sociedades iniciáticas, sociedades que iam passando em parábolas para as pessoas, né? Aquilo que era possível passar e que elas podiam entender, né? Mas, além daquilo, não era possível passar. Agora, nós estamos num momento importantíssimo do planeta, desse local onde vivemos aqui, porque um bom número de pessoas, um número muito grande, por sinal, já tem condições de entender essas coisas, né? E nós temos que pegar o quê do planeta? O melhor, pegar esse melhor e, com esse melhor, tocar em frente tudo aqui, para que a gente consiga mudar para uma sala de aula bem melhor ainda, né? É o que deverá acontecer no futuro. E aqueles que não puderem ficar aqui porque não estão entendendo, eles ainda estão com seus revólverzinhos, um assaltinho aqui, um estuprozinho ali, e mata por causa de uma pinga, mata por causa do Corinthians, mata por causa dessa bobajada toda acontecendo aí. Esse pessoal não vai poder ficar aqui, não tem jeito, velho. Como é que você vai estudar física nuclear em paz, né? Se o cara está com um revólver na sua cabeça para levar, vamos supor, R$ 100 da sua casa. Não dá, né? Ah, mas há uma distribuição de renda negativa. Não é. Nós somos desiguais ainda. A maioria das cabecinhas não acompanham isso aí, né? E vão um dia poder acompanhar. É onde eu digo, por exemplo, o pavilhão 9, né, que foi desarticulado da Carandiru, é a maior fábrica de santos que você possa imaginar. Piores bandidos, uma encarnação futura, serão os maiores santos, né? É assim que funciona a lei do karma. Quem já falou bastante sobre isso, não vai dar tempo mais. 1h09. Bom dia.